Agora vai. É isso, gente. Vamos acabar, pelo menos, esse texto do Maquiavel aqui. A minha pretensão era entrar no segundo texto, mas eu acho que hoje vai ser meio complicado para nós, né? Mas, pelo menos isso aqui, nós vamos abater hoje. O Maquiavel, né, como eu disse para vocês, ele passou por esse processo de exílio, e ele, então, foi para as propriedades ali da família, né? Ou seja, nem tão ruim assim, né? Ainda herdeiro, mas um herdeiro simples, não é aquele herdeiro que vai herdar um país inteiro, né? É um herdeiro de propriedades modestas. E também o bicho vai pagar aquela multa e vai dar uma empobrecida danada. Impedir de trabalhar, né? Aí, não vou dizer que passou fome não, mas se deixasse por conta dos Médici, passaria, né? E nesse momento o Maquiavel vai basicamente entrar ali no seu retiro espiritual? Não. Ele vai entrar no seu retiro intelectual. Ele vai ler os clássicos, né? Platão, Aristóteles, por exemplo, são alguns dos autores com os quais ele vai trabalhar. E ele também vai fazer análises políticas diversas ali, né? Vai ler, claro, a Guerra do Peloponeso, né? Que agora eu esqueci o nome do autor, mas vocês ouviram falar sobre isso bastante no semestre passado e no começo desse, Tucídides, né? Nomezinho fácil de lembrar, né? Bem comum, inclusive. E aí, gente, eu falei só sobre algumas das obras, mas no geral, o Maquiavel ele vai adentrar, né, a uma leitura profunda sobre a sua análise política. E dentro dessa leitura política, ele é um dos que vai, de fato, né, entrar para aquilo que se chama de antropocentrismo, humanismo. Então, as explicações elas estão na humanidade, principalmente para assuntos humanos, né? E aí, o Maquiavel já tinha essa vivência, né, pública, tanto enquanto segundo secretário ali, né, no caso ele era um diplomata, né, para os nossos termos atuais ele era um diplomata, e também, como eu disse para vocês, ele esteve ali à frente, né, da organização da milícia de Florença, ou seja, ele tinha também uma formação e atuação em relação à área militar, né. E ele vai juntar tudo isso, né, as leituras que ele fez com a própria prática. E lá, né, no momento no qual ele está sendo condenado e impedido de fazer outras coisas, ele vai fazer o que então? Né? Escrever. E escrever com um ódio no coração, que vocês podem ter certeza. Inclusive, entre 1512 e 13, né, que vai surgir o Príncipe. Isso, né, o Brasil já era colônia. Então, nós estamos falando sobre essa escrita no momento de transição. E depois, né, ele vai falar, eu pensei que era a segunda década do livro, né, mas não é a segunda, não é a primeira. E ele vai escrever isso logo após o Príncipe, né, ele vai passar um certo tempo escrevendo, e depois ele vai escrever a Arte da Guerra, e por fim, essa história de Florença, que vai dar o que falar na vida do coitado, né. Tanto que, pouco depois da escrita dessa história de Florença, o Maquiavel vai falecer. O trem é feio, gente. Bom, eu falei para vocês, a história sofrida, a história triste, né? E não deixa de ser uma fofoca histórica também, né? Que a gente acaba meio que vislumbrando a nossa realidade também. E aí, a própria autora e outros intérpretes vão entender que o Maquiavel ele vai sempre estar ali, né, entre momentos no qual ele vai, né, retomar as esperanças, inclusive ali num futuro brilhante, né, e quem sabe numa reconstituição da Itália enquanto um único povo e território, para justamente evitar todos esses problemas, né? E dentro dos sonhos molhados do Maquiavel também, aquela separaçãozinha, né, da igreja dos assuntos políticos, né, dos assuntos que dizem respeito ao exercício do poder e também à própria prática do povo, né. O Maquiavel ele não vai chegar de uma maneira radical e falar assim, não deve haver religião, porque religião é o ópio do povo. Quem vai falar isso é o Marx, né? Mas ele ainda assim vai falar, religião é religião. Assuntos do poder são assuntos do poder. Então precisa-se ter essa separação. E essa leitura aqui é justamente dentro dessa ideia de antropocentrismo, né? Ou seja, o ser humano está no centro de tudo,
né, de todas as interpretações e no centro da própria construção da realidade. E é por isso que, como eu disse para vocês, o materialismo do Marx, né, e o materialismo histórico tem um pouquinho de Maquiavel nele, né, porque o realismo do Maquiavel tem esse negócio, né, de os fatos são construídos pela humanidade e eles são construídos ao longo da história. Inclusive, em determinado momento ele vai falar sobre esse processo de repetição da história, né? E ele vai trabalhar com essa ideia também de verdade efetiva das coisas. Ou seja, né, isso aqui é um dos preceitos do realismo do Maquiavel. A realidade, eu acho que a gente chegou nesse ponto ou foi com a outra turma? A realidade, ela não é aquilo que a gente gostaria que ela fosse. Ou seja, aquela ideia de dever ser, né? E isso é um dos preceitos, inclusive, do liberalismo, né? Essa ideia de se pensar o ideal das coisas. E isso vai estar muito forte na metafísica do Kant e em todos os escritos filosóficos políticos do Kant, né? Como a paz perpétua, dentre vários outros, né? E Maquiavel já vai falar assim, olha, a realidade é a realidade está dada, né? E está dada por quê? Porque ela é construída por pessoas em determinado período do tempo. E na história as coisas aconteceram assim, assim, assado. E elas vão, né, se repetir por vezes com base na história. Porque, no fim das contas, a história da humanidade, ela meio que se resume por essa luta pelo poder. Então Maquiavel vai constituir essa ideia de que a humanidade constantemente está lutando pelo poder. E no fim das contas ele tem razão, né? A gente sempre está disputando, e na atualidade isso aqui pode ser associado justamente a essa concepção nossa como corpos políticos, né? Principalmente quem tem algum marcador social da diferença, né? Ou está dentro das análises interseccionais, ou seja, raça, classe e gênero, né? Que são coisas que marcam nossas análises contemporaneamente. E é basicamente isso, né? O Maquiavel foi o primeiro que cantou essa pedra. A humanidade, ela vive em disputa e ela vive de uma maneira anárquica e desordeira, né? Justamente porque todo mundo está buscando poder, e uma vez que algumas pessoas conseguem o poder, elas podem ter ou não as capacidades para as manter, né? E aí, até então, a filosofia tinha essa ideia, né, de tentar estruturar as coisas com base um pouco na metafísica, né? Ou no plano das ideias, que vai justamente ali, né, trazer esse debate. São as ideias que moldam as coisas, ou são as coisas e pessoas que moldam as ideias, né? E aí a gente chegou numa resposta para isso até hoje. Não, mas aí é demagogia. Fala assim, demagogia não, fala assim, aí é um aprofundamento dentro das discussões filosóficas muito grandes, que não cabem a nós, por mais que a gente esteja falando sobre filosofia política. Estou falando da filosofia política do Maquiavel, do Hobbes, do Locke, do Rousseau e do Montesquieu. E dos federalistas, né? Se é que eles tiveram algum traço de filosofia política ali, não sei como classificar. Talvez eles estejam naquele momento ali de transição, ou nem, né? Porque no fim das contas aí já tem a questão do republicanismo, constitucionalista, e é outra coisa. E o Maquiavel, né, também vai trazer algumas perguntas, algumas análises ali, né, como por exemplo, como se implantar a ordem, como fazer que a ordem aconteça, como fazer, no fim das contas, um ordenamento ali das relações, inclusive, e da disputa pelo poder. Então o Maquiavel ele vai ter essa ideia de que se precisa ter estabilidade. E a outra pergunta também é como manter o poder do Estado estável. Lembrando que o Maquiavel vai falar, né, sobre um tipo específico de Estado, né? Ele vai falar sobre o Principado da República. Então, é algo que está ali na obra do Maquiavel como sendo o ideal. Como eu disse para vocês, ele, no fim das contas, ele é um republicano. E, no fim das contas, também está ali na base justamente do modelo do Estado que nós vivemos, né? No semestre passado eu comentei com vocês justamente essa questão. Na atualidade não existe um Estado nacional que não seja uma república. E essa ideia vem do Maquiavel, né? Do modelo do Maquiavel. É claro que o Rousseau também era um republicano, e a base do modelo democrático, representativo, junto ao republicano, está principalmente no Rousseau. Mas o Rousseau vai beber lá atrás do Maquiavel, e ele deixa muito claro
sobre isso, né? Sobre essa ideia de republicanismo e de, no fim das contas, algo ali que satisfaça não só quem está no poder, mas satisfaça as massas também, né? E aí, isso aqui é uma das passagens do Maquiavel, né? A ordem é um produto que deriva das relações políticas, ela deriva das relações de poder entre as pessoas, né? Ou seja, ela vai ser construída pelos indivíduos, no qual alguns vão conseguir concentrar esse poder, né? E de outra forma ali também, as outras relações entre as pessoas também, né, vão ser preponderantes ali. Não vem essa questão de uma denominação extra-humana, né? Não tem uma divindade, 2, 3 ou várias que vão determinar a política, que vão determinar os rumos do Estado e principalmente o rumo das sociedades. Isso aqui não é algo que do nada brota, né? Os contratualistas aqui piram, né? Porque para montar um modelo ali no qual a gente volta ao estado natural, a gente precisa entender que algumas coisas foram fruto do acaso, né? Da vivência humana, e outras de pacto que nós fizemos, né? Mas essa própria questão aqui de que é a humanidade que constrói a sua própria lógica de poder, né? Está lá no Maquiavel. E esse processo todo aqui é justamente uma crítica a concepção, né, teocêntrica que vigorava principalmente no feudalismo. O que é teocentrismo? Teocentrismo é Deus no centro de tudo, né? Então foi uma lógica que vigorou ali, puxado principalmente pela Igreja Católica. E para o Maquiavel é antropocentrismo, né? O ser humano no centro de tudo. E aí o Maquiavel vai trazer também que a ordem, ela tem, né, as suas regras, igual o Tumblr. Para quem não pegou a referência, vá lá na blogueirinha, né? Então a ordem tem a sua própria regra, ou seja, ela vai ser construída pelas pessoas uma vez que elas entendam que isso é necessário para guiar a vida e evitar justamente retrocessos civilizacionais, aquilo, né, que vai se chamar de barbárie, né? Se a gente for parar para olhar os momentos históricos, né, na barbárie nem era tão bárbara assim, né? Isso é uma representação dos europeus pensando eles mesmos no passado, né? É por isso que eles vão constituir tantos modelos e a antropologia vai ter que surgir e falar, tipo assim, olha, a barbárie não é de todo ruim, a barbárie ela teve suas representações ali, ela teve seus momentos artísticos, teve seus momentos ritualísticos, ela teve um momento ali no qual as pessoas se encontravam sobre isso, porque o Estado não era aquilo que a gente poderia chamar de Estado de fato, né? As relações sociais eram outras, a demografia e o mundo conhecido eram outros, né? E as relações também, inclusive de produção, eram outras, né? Na barbárie, e isso a gente pode até chamar, né, o Quincas Borba lá do Machado de Assis para falar sobre isso, e o Machado de Assis é um autor do realismo literário brasileiro, né? Para falar sobre isso ao vencedor as batatas, porque não temos batatas para todo mundo, né? E nesse momento aqui, principalmente de escassez e ainda estamos evoluindo os próprios modelos ali de produção, subsistência e tudo mais, é aquilo que se chama de barbárie. E também tem essa questão do caos, né? O Maquiavel vai bater muito na questão do caos, na questão da anarquia, na questão da barbárie e desordem, porque pelo que ele vivenciou, né, sobre as relações humanas ali na época, vão levar ele a essa interpretação. É a mesma coisa que vai acontecer com o Hobbes também, né? Depois de ver tantas guerras, depois de ver tantos problemas, o Hobbes vai falar, o ser humano é mau por natureza, é o lobo do próprio homem, se devora e se destrói como se fossem animais, né? O Hobbes vai falar, de certa forma, isso, né? E o Maquiavel vai falar, o ser humano, uma vez que ele não tem um sistema ordenador, né, através do poder, ele tem uma tendência, então, a agir de forma bárbara. E esse comportamento bárbaro é um comportamento ali de uma certa desordem, de um processo de desestabilização da sociedade, e por aí vai. Só que, ao mesmo tempo, né, todo esse processo ordenador, ele é extremamente frágil. Ele não é feito necessariamente para durar, porque nós não deixamos que eles durem,
Em resumo, esse processo de ordem e desordem, que depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, é justamente feito por nós, né? Dentro das nossas relações como um todo. E aí, a gente sempre tem, né, esses modelos contestadores da ordem ou de rupturas da ordem. Eu disse para vocês que se a gente olhar a trajetória política do Brasil, é justamente sobre isso aqui que o Maquiavel está falando, né? Então nós tivemos na história do Brasil uma série de processos de golpe. Olha aí 2016, gente. Nós temos a elite do atraso, né? Então, no fim das contas, elas entregam o povo à barbárie e à própria sorte, desde que elas estejam lucrando horrores, né? E elas consigam reinar absoluta sobre nós. Isso, no fim das contas, tem um pouquinho, né, do pensamento do Maquiavel ali, né? Esse modus operandi das nossas elites. Isso transpondo Maquiavel para a nossa realidade, né? E aí, então nós vivemos então com esse constante temor das rupturas da ordem, e é por isso, né, que aquilo que o Maquiavel vai chamar de príncipe, né, ele tem que ter, né, a habilidade o bastante para administrar essa desordem, para administrar o próprio poder e se manter, né, na liderança dos grupos sociais, né, e também manter o poder em suas mãos. E é isso que, no fim das contas, né, no Maquiavel, que vai ser chamado de virtude, né? Então é essa capacidade de manter o poder, de manter a estabilidade, né, e a capacidade de jogar, né, inclusive de uma forma com que a fortuna, né, a fortuna não esteja acima da virtude, e sim a virtude controle a fortuna, né, que são as características daquele que ele vai chamar de bom governante, né? O bom governante, ele tem mais que estar apto através da virtude do que de fato contar com a fortuna, porque a fortuna é sorte, fortuna é azar, né? Fortuna são as mudanças nas conjunturas. E é sobre isso que, no fim das contas, né, o bom governante tem que trabalhar, que ele tem que se preparar para essas mudanças, para administrar as transformações e para administrar também crises. Então, o bom governante, segundo Maquiavel, ele vai ter essas características aqui. Já o mau governante, sabemos muito bem que ele vai se amparar mais na fortuna, e esse mau governante, ele então tem uma tendência à queda, né? Ele tem uma tendência a, em determinado momento, perder o controle de uma sociedade, não sei se eu posso chamar de sociedade política aqui, porque essa concepção ela vem mais, né, dos contratualistas para cá, mas de qualquer forma, desses arranjos políticos aqui da época, né? E a política? A política, no fim das contas, ela é resultado das disputas, né? Então são várias linhas ali de força disputando, né, o próprio poder, e ao mesmo tempo, né, são as pessoas, são as ações que nós tomamos de fato que vão estabelecer o que é a política, né? A política, então, ela tem uma roupagem, aqui eu posso usar o termo realista, né? A política de fato é um produto das atividades humanas. Então Maquiavel ele vai encarar que a naturalidade das coisas que acabou acontecendo, né? Porque para ele nada disso é natural, tudo é artificial. Mas no fim das contas a tendência que se mostrou é essa, são as relações humanas, as ações humanas que vão moldar a política. A política surge então a partir das pessoas. E ao mesmo tempo a política não tem essa tendência só racional. O Maquiavel ele vai entender, vai compreender que por vezes as ações vão ser premeditadas, mas por vezes, né, elas não são elaboradas de uma maneira metódica, de uma maneira estratégica, às vezes simplesmente vem pelo acaso. E é por isso que ele vai entender que tem a fortuna e tem a virtude. E a política, no meio disso tudo, então, vai sendo moldada pelas ações das pessoas que, inclusive, estão disputando o poder, né? Porque, no fim das contas, a política é a materialização do exercício do poder. Nossa natureza humana, né, e também a força da história. Para Maquiavel, a história é basicamente um registro, né, e uma base das ações humanas. Porque, gostemos nós ou não, nós vamos ali
consultar sempre isso. E aí, Maquiavel também vai ter essa visão negativa do humano, porque no fim das contas ele está ali na sua época passando por diversas desavenças justamente com pessoas, né? Aquele momento que o Maquiavel vai escrever lá no seu livro, né? Prefiro bicho do que gente. Mas é claro que ele não escreveu isso, quem escreveu isso foi uma blogueira ou blogueiro, né, na contemporaneidade. Mas poderia muito bem ter sido Maquiavel, né? E ele vai nos qualificar de uma maneira maravilhosa. Nós somos ingratos, volúveis e simuladores, além de covardes ante ao perigo e ávidos de lucro. Ou seja, né, aqui sobre nós sermos ingratos entra aquela questão, né, de que mesmo a pessoa te amando, ela pode te apunhalar pelas costas, principalmente se ela almeja o poder. Então as pessoas são ingratas como um todo, né? E além disso, quando ele fala sobre essa questão de ser ingrato, aqui nós podemos observar, né? Ele prestou serviço ao Estado de Florença, né, por muito tempo. Mas aí no primeiro momento foram lá e macetaram Maquiavel, coitado, né? E essa questão de nós sermos volúveis, justamente entra também na própria questão de que nós nos comportamos conforme a situação. Aqui não é só uma questão de adaptação, mas uma questão de que, no fim das contas, nós, além de sermos ingratos, né, nós vamos fazer com que as coisas aconteçam de uma forma que ela nos beneficie. Então as pessoas estão sempre ali, né, por serem ávidas de lucro e por serem covardes também, né, fazendo e tomando decisões ali para atender os seus próprios interesses. Então ser volúvel nesse caso aqui não é necessariamente ser volátil, ser adaptativo. E porque nós somos também, né, farsantes, no fim das contas, né? Nós somos simuladores. Poderia colocar nas nossas palavras, dissimulados mesmo. Ou seja, né, como diria aquele meme, quem é essa atriz? Né? E por aí vai. Porque no fim das contas, nós ali, para conseguirmos o que nós queremos, e por causa de tantas qualidades como essas que ele colocou aqui, né, qualidades negativas, né, ou seja, defeitos, nós então vamos ali fazer todo um teatro, um simulacro e às vezes até mesmo trair pessoas ali, né, que eram importantes para nós ou estavam junto conosco em momentos importantes. Aqui, né, sobre isso, nós vemos um pouco ele falando sobre as pessoas ali dentre os processos de revolução, né, lá em Florença e nas outras penínsulas, lá, nas outras ilhotas e territórios lá da Península Itálica, né? Como também vai estar falando justamente sobre toda a instabilidade de sua época. Esse negócio de ser volúvel e simuladores, meu Deus, temos uma república aqui agora em Florença, vamos bajular a república. Os Médici voltaram. Não, agora é hora de bajular dos Médici, nunca falei mal de você, tipo assim, nunca questionei, nunca falei mal. Né? E depois que os Médici caem de novo, né, e a república volta, aí o jogo se inverte. Então essas pessoas sempre vão se manter no poder. Lá, né, no século XVI, o Maquiavel descreveu a nossa política, né? Isso aqui é basicamente as características da nossa política, principalmente a questão de ser ingratos, volúveis e simuladores. Principalmente se a gente olhar a questão do comportamento eleitoral, da formulação do voto, né? Nós trabalhamos muito com esse texto semestre passado, que era o texto do Manan, da Stokes e do Tchevorsky, né? E outra coisa, as pessoas são covardes ante o perigo. E aqui ele está fazendo uma crítica justamente a pessoas que não sustentam o rojão dos movimentos revolucionários ali, né? E aí as pessoas, então, elas podem trair algum grupo, né, ou mesmo movimento político revolucionário ao qual elas estão atreladas ali, uma vez que o jogo vire. Ou seja, elas não vão lutar para defender o ponto, né, que elas estavam sustentando. Isso aqui também porque não somos volúveis. E, por fim, né, isso aqui é algo que o Maquiavel vai descrever como extremamente negativo, é a questão da nossa busca por recursos, né, acumulação de recursos. Então, no fim das contas,
ele meio que vai descrever um ponto ali crítico ao próprio capitalismo. Porque no fim das contas o capitalismo ele sobrevive de acúmulo de riquezas, né? E o Maquiavel ele está vendo ali o capitalismo de tipo mercantil surgir, né? Até porque se a gente for olhar essas cidades-estado, né, lá da Itália, elas são justamente, em sua maioria, terras de mercadores. Então, vai falar também, né, no fim das contas, cutucando sem saber aquilo que depois viria a se constituir como burguesia, né, que é a expressão máxima do processo de acumulação de lucro, né, e também já temos aqui os processos de acumulação primitiva e tudo mais acontecendo, mas a acumulação primitiva é Marx, é claro, né, tipo assim, já trazendo para a atualidade. Isso aqui está no Príncipe, gente, é uma descrição, então, negativa em relação aos seres humanos, porque no fim das contas, isso aqui fala um pouco sobre a dificuldade dos seres humanos em manter os seus ideais, né, frente às adversidades, fala sobre o próprio comportamento ético e moral, né? E o Maquiavel justamente ele propõe isso na sua obra, não fazer uma discussão moralista. Ele fala assim, gente, a humanidade é assim mesmo, podre e está tudo bem, né? Não sei se ele chega a falar que está tudo bem porque está criticando, né? Mas ao mesmo tempo ele vai apontar que a humanidade é assim, que a humanidade tem esses processos ali de corrupção e tudo mais. Ao mesmo tempo, a história também, né, é aquilo que o Marx colocou na sua obra da seguinte forma: a história primeiro se repete como farsa, depois como tragédia, né, o Marx e o Engels. Mas só que o Maquiavel, ele sofisticadamente, na época dele, colocou um desfile dos fatos, né, onde nós podemos extrair ali os exemplos, né, que vêm de processos que foram construídos justamente, né, como expressão da humanidade. A história, no fim das contas, ela meio que diz respeito ao acúmulo das nossas experiências, ao acúmulo dos acontecimentos, de modelos sociais, de tomadas de decisões, e ao mesmo tempo ela tem, né, esse quê, né, de arena, né, para onde nós estamos ali enfrentando todo o caos que é causado, né, justamente pela própria natureza humana, né, e principalmente quando nós nos associamos ali em sociedade. E o Maquiavel então vai justamente trazer essa questão, porque ele, de fato, ele é alguém ali do humanismo, mas ele é do humanismo que vê a humanidade de uma maneira negativa. Ele é do antropocentrismo, né? Eu não sei se é correto falar que ele é do humanismo, que também é outra corrente que vai vigorar principalmente no iluminismo ali, e o humanismo ele tem um quê, né, de liberalismo. Mas de qualquer forma, dentro do antropocentrismo e dessa análise do Maquiavel, não dá pra gente culpar o acaso, não dá pra gente culpar a natureza, exceto a natureza humana, né? Porque no fim das contas somos nós os causadores dos nossos processos, né? E sejam eles processos bons ou ruins. E é por isso que ele vai entender, a história vai se repetir, ela é cíclica. Então, em determinados tempos nós estaremos fazendo ali coisas que já fizeram no passado, né? Se a gente for observar principalmente a história brasileira, na atualidade nós temos repetido alguns momentos ali, inclusive dos anos 50, dos anos 30 aos anos 60, né, quando de fato a gente caiu num golpe militar. Mas a gente já repetiu diversos golpes, tipo assim, a República Brasileira, ela teve pouquíssimos momentos de democracia, não é à toa que a nossa é jovem, né? E aí eu tô falando sobre isso para trazer para o caso do Brasil, o caso dos nossos próprios exemplos, né? E, né, a história vai se repetir, né, quantas vezes forem necessárias, mas assim, não há um limite para esse processo de repetição. E aí, né, o ser humano é o ser humano, e essa natureza ruim do ser humano, ela estará presente em toda a nossa história, né? Porque simplesmente, né, a humanidade e esse próprio aspecto instintivo que nós temos, e esse instinto é de buscar o poder, de buscar processo de dominação, né? Dominação já puxando o Weber.
ele não pode ser domesticado, porque no fim das contas, nós sempre vamos estar ali oscilando entre a ordem e o caos, né? E esse caos é basicamente uma situação anárquica, né? Uma situação sem uma centralização desse poder. Mas ao mesmo tempo, quando a gente já está ali vivendo em sociedade, já construiu arranjos sociais, instituições e coisas do tipo, talvez a gente consiga administrar um pouco esse caos. O Maquiavel não viveu para ver, né, a ascensão do constitucionalismo, né? Ele não viveu para ver o Estado democrático de direito, né? Ele não viveu para ver esse tipo de republicanismo que nós temos aqui no século XXI, principalmente nas democracias. Então ele vai justamente ter essa ideia de que o caos, né, e que a anarquia só vai poder ser controlada a partir do critério poder. É claro que depois as outras leituras vão diversificar e uma série de mecanismos, inclusive para controlar, né, a humanidade e o comportamento humano, vão surgir. O Hobbes vai dar a receita da centralização do poder, né, e da criação do Estado, que no fim das contas é uma unificação de um povo, né, de uma sociedade política. O Locke vai falar sobre a questão da propriedade, de que todos nós temos direito à liberdade, à vida, né, e ao que a gente conseguir, né, com o suor do nosso rosto, do nosso trabalho. E o Rousseau vai justamente falar, né, sobre direitos políticos, né, direitos e deveres políticos, sobre instituições, né? O Montesquieu já vai trazer um modelo mais ele traz antes, né, um modelo mais arrojado sobre essas instituições, e o constitucionalismo, no fim das contas, que é o que rege a nossa vida na atualidade, vai ser puxado lá do Montesquieu, do Rousseau, dos federalistas, né, e da experiência pioneira do parlamentarismo britânico, dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Então é esse modelo que está aqui para nós. Mas essa ideia de que a história ela se repete com a roupagem da época ali, isso é um fato, né? E a gente pode verificar essas repetições em todas as esferas da nossa vida. É na economia, é na política, é na moda, são nas artes. Então todas as esferas da nossa vida passam por essa repetição. Então mais hora menos hora as coisas ascendem e caem, né? É por isso que a gente tem, então, dentro da nossa própria história, né, essa ideia de ordem, desordem, ordem, desordem, e assim sucessivamente e infinitamente. Se a gente falar sobre a história brasileira, a ordem e desordem faz muito sentido para nós, né? Porque a ordem e progresso às vezes é substituída por desordem e regresso, golpe e regresso e por aí vai. E por incrível que pareça, depois a ordem e progresso retorna. Mas isso porque o Brasil ele tem um histórico justamente de ser uma nação com certos déficits ali sociais, uma das mais desiguais do mundo, né? Uma democracia com baixíssimo, não vou dizer baixíssimo, isso é um exagero da minha parte, mas uma baixa qualidade em alguns aspectos, né? Não em todos. O Brasil tem alguns aspectos que a nossa democracia realmente funciona, melhor inclusive que democracias consolidadas aí, históricas, como o próprio Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido e por aí vai, né? Inclusive porque a participação popular, a participação social aqui, ela tem algumas dinâmicas de inovação. O que o Maquiavel vai falar sobre a ordem? A ordem é perene. Então nós vamos ter momentos ali no qual ela vai durar mais e outros vai durar menos, e que a tendência humana é desordem, né? E se a gente for parar para olhar, e a gente teve com a leitura do Levitsky e do Ziblatt, né, eles acharam que na democracia de 200 anos deles, né, jamais teria um espaço para uma ascensão ultraconservadora, né? E aí sabemos o que o Levitsky e o Ziblatt viram, né, e contemplaram. E aí Maquiavel vai sempre estar falando sobre manutenção do poder. Não é só conseguir o poder, é manter o poder. E para manter o poder, você não pode contar com a sorte, você não pode contar com o acaso, você não pode contar com a boa e nem com a má sorte, né? Você tem que contar com a capacidade de administrar crises, a capacidade de administrar mudanças, capacidade de, no fim das contas, então, fazer com que esse poder não saia da sua mão
e para isso você vai ter que fazer, é claro, né, algumas concessões e tudo mais. Então é aqui que entra a questão da virtude e entra a questão da fortuna, né? Justamente voltados à questão da consecução, né? Ou seja, se conseguir o poder e de mantê-lo, né? E esse poder, né, não é algo necessariamente positivo. Ele vai nascer justamente dos aspectos negativos que nós encampamos. Ou seja, a natureza humana, ela tem uma certa perversão. E é essa perversão que vai gerar o poder. Porque no fim das contas, embora ele não coloque nesses termos, as relações humanas, elas são desiguais, né? E se trazer para a perspectiva das desigualdades globais, as relações humanas, elas são multidesiguais, elas são hierarquizadas, né? Elas vão ser estratificadas dentro da sociedade, e é aqui que a gente vai ver que algumas pessoas ali vão ter acesso ao poder e elas podem ou não fazer processo de redistribuição desse poder, né? Seja através dos cargos públicos no geral, seja através de políticas sociais e coisas do tipo, né? E o Maquiavel já de certa forma observa isso, mas não com tanta complexidade como nós temos hoje. Como eu já ressaltei, ele não vivenciou o Estado democrático de direito, o processo de políticas públicas, mudanças para o republicanismo democrático, né, em boa parte das nações, e nessa revolução do constitucionalismo. E aqui então, né, o poder ele vai ser justamente uma derivação, né, dos nossos aspectos negativos. Então nós criamos essa categoria e nos sujeitamos a ela, ou no fim das contas tomamos elas para nós, justamente porque é da natureza humana perseguir o poder. Mas ao mesmo tempo, quando a gente entende que esse poder, no fim das contas, é uma concentração, né, de possibilidades ali para estabelecer essa ordem, para tentar fazer com que esses processos, essas transições, elas sejam um pouco contidas, né? A gente vai tentar então fazer uma certa uma domesticação da própria natureza humana, né? Dos próprios processos ali que vão nos levar ao caos, e ao mesmo tempo, né, se a gente for pensar pelo aspecto ideal, né, ideal dentro da perspectiva realista, né, seria justamente aquela ideia de que esse bom governo, né, ele vai ter que pensar, né, as formas de exercer esse poder de uma forma que mantenha ali as massas sobre o seu controle e ao mesmo tempo mantenha esse poder ali concentrado nas mãos de quem o está exercendo. E aqui, né, o Maquiavel vai justamente criticar por vezes de que existe, né, a própria tirania, e de que isso é possível justamente por causa do quesito poder, mas ao mesmo tempo, né, ele sempre tenta evitar de que esse poder acumulado gere tiranos, né? Inclusive colocando ali de que esse processo de tirania pode levar a rebeliões, pode levar a convulsões e a insatisfação popular. Então o Maquiavel ele vai ter essa interpretação, né, de como o poder é concentrado, de como ele é exercido, de boas práticas ali, né, de bons governos, né, e ele vai justamente falar, os bons governos são aqueles que conseguem manter o poder e fazer uma administração ali do caos, uma administração das massas ali, sem que elas, dentre outras coisas, os odeiem. Sempre tem essa questão, né, de que é importante não ser odiado. E aí, poder, ele pode ficar à vontade, o poder ele não é estável, ele não é algo permanente, assim como também a ordem não é. E aí, justamente por causa dos vícios da humanidade, né, das nossas paixões, que elas não deixam de se manifestar. O ser humano ele tem essa tendência egoísta e ele tem essa tendência a perseguir, né, os seus objetivos, seus ideais, e entender, né, que de certa forma nós teríamos ali aquilo que
os jusnaturalistas depois vão chamar de direitos naturais e por aí vai, né? De termos justamente aquilo que desejamos. Então Maquiavel ele está justamente entendendo esse aspecto aqui como algo negativo da natureza humana. É claro que para nós essa relação é diferente, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista de tipo financeiro, né? E outros tempos, mas ainda assim nós vamos ter outra lógica hoje com essa questão do lucro, com essa questão do trabalho, com a própria questão dos processos de dominação e ainda assim, né? As paixões humanas, as perversidades humanas, elas acabam se manifestando. Só que, né, em tese, nós vivemos no império da lei. Então, viver no império da lei quer dizer que, hoje em dia, nós temos um sistema de controle social muito arrojado, né? Mas que, ao mesmo tempo, isso pode ser utilizado de uma maneira fortemente injusta na mão das elites. E aí é Marx falando sobre justamente essa natureza do direito, natureza do Estado, que é justamente a dominação das massas pelas classes poderosas, né? Claro que ele vai falar que é a dominação do proletário sobre o trabalhador, mas aí nós estamos falando sobre Marx no século XXI, então vamos falar sobre a nossa linguagem, né? E aí é isso, gente, a humanidade tem sérios problemas, e esses problemas vão aparecer mais hora ou menos hora, né? Eles podem até ficar ocultos ou serem ocultados, porque se a gente for parar para pensar, o ser humano é dissimulado, como diria o Maquiavel, né? Então as pessoas vão ter ali suas pretensões e elas não vão revelar, né, para que suas estratégias, então, de conseguir o que elas querem, saiam vitoriosas. E aí, a obra do Maquiavel é aquele negócio, né? A gente precisa ler ela diversas vezes e provavelmente cada uma dessas vezes que a gente lê, a gente vai ter interpretações diversas e possibilidade de aplicação dela dentro de diversos modelos, né? E quando a gente fala sobre o poder, né, e estamos falando sobre como nós lidamos com o poder, é aquilo que no fim das contas as pessoas desejam, né? É o desejo íntimo das pessoas. Essa questão do próprio poder lá no Maquiavel, né, vai justamente dessa ideia de que, primeiro, ele nasce das vontades humanas e principalmente dos aspectos negativos, e cada um vai ter um ideal de poder também, né? Isso pode vir através de recursos, isso pode vir através ali de estar governando como alguém soberano sobre determinado povo, pode vir sobre a posse de territórios ou de títulos de nobreza, ou mesmo ali dentro do clero, pode vir através do próprio conhecimento, né? Mas isso aqui tudo também é ligado à ideia de incerteza, né? O poder ele é incerto, porque a gente pode até mesmo conquistar, mas aí manter são outros 500, né? Tem a questão de que a fortuna está sempre agindo ali, principalmente essa questão da sorte positiva e a sorte negativa, como também, né, as ordens, elas são um tanto quanto frágeis no geral, ou seja, elas têm um período de duração um tanto quanto pré-determinado, né? Mas é claro que é aquele negócio, a gente nunca sabe quando uma ordem vai ruir e ser substituída por outra, né? E é aqui que a gente vai ver, a política não nos garante estabilidade. Inclusive, né, nós estamos em ano de eleição, definitivamente isso aqui é algo que conta para nós, né? Nós estamos aí apreensivos para ver quem serão nossos representantes populares, né? Imagina se manter Rogério Cruz, né? Imagina o poder concentrado na mão dessa pessoa, administrando mais de 1.200.000 pessoas, né? Além disso, tem o pessoal da região metropolitana que acaba sujeito também, né, ao que ele faz ou deixa de fazer aqui, né? E aí então o que a gente vai ver que a política em si, né, ela é diferente da nossa vida privada. A política muitas vezes ela vai se realizar, né, e na maioria das vezes, e na interpretação do Maquiavel, na vida pública, no plano coletivo, né? Então não é algo que fica restrito a indivíduos. Mesmo alguém que seja, por exemplo, um monarca ou um presidente que
concentra o poder, ele não vai fazer com que esse poder seja efetivado e transformado em ações sozinho. Mesmo naquela época ali já tinha lá sua complexidade para administrar as sociedades, né? Então, os cargos públicos também já existiam, além do fato de que todo esse processo aqui era acompanhado de perto pela participação das massas, né? É por isso que na Revolução Francesa nós vamos ter, né, uma revolta tão grande contra a monarquia absolutista, né? E aí, Maquiavel ele vai falar sobre justamente esse princípio da anarquia, sobre a questão dela ser um modelo ali desordeiro, dela ser um modelo no qual as forças sociais elas acabam saindo de controle e que o ideal é que o Principado República, como eu disse para vocês, né, se instaure, porque ele tem uma capacidade, no fim das contas, de ordenar a sociedade, né? E é aqui que a gente vai observar também, dentro do Maquiavel, uma ideia de luta contra a tirania, né? O povo não quer ser dominado, né, e nem oprimido por quem detém o poder. Ao passo que, se deixar, né, quem está ali no poder, e principalmente se for algum rei, rainha, e nesse momento aqui nós temos então uma certa concentração de poder na mão dessas pessoas, ou de pessoas com título de nobreza, ou pessoal do papado, né, quererem dominar o povo. Então aqui nós vamos ter uma contradição e uma luta constante, e isso aqui é algo que, dentre outras coisas, pode inclusive fazer as ordens se corroerem. É por isso que em Florença nós vamos ver ali, né, dentro de um período de governo dos Médici, um movimento revolucionário que vai instaurar a República. E depois os Médici tomam o poder de novo e depois, né, se instaura a República de novo. Então a gente vai ver justamente essa dualidade, né, das relações políticas ali. E aqui também, né, nós vamos observar que as nações elas vão encontrar seus próprios problemas, elas vão entrar em derrocada. Em determinado momento, o modelo social, o pacto, não estou falando pacto social trazendo na nossa realidade atual, né, mas justamente, né, a coesão social, ela pode entrar em declínio, né? Nós estamos falando sobre, por exemplo, um país que ele ainda hoje está dividido, né, pela polarização política. Então, nesse momento aqui, é claro que nós tínhamos ali uma polarização política e ainda mais direta com participação popular intensa, né? Então, são massas e massas indo às ruas. Aqui, nós ainda não vamos ter um sistema de segurança público, né, e nem formas ali, medidas de contenção de revoltas populares, né? Ao mesmo tempo, é da natureza humana corromper, né? Corromper e se corromper. E aqui, então, nós vamos ver que em determinados momentos, né, em determinados governos, a corrupção ela se torna justamente aquele processo, né, que vai justamente desestabilizar a sociedade. Principalmente onde existiam ali pessoas da nobreza, né, que estavam fazendo um processo acentuado ali de exploração da sociedade, né? E para combater isso, o que é que se instaura? Um governo forte, né? Um governo que consiga, inclusive, combater esse processo de derrocada, né, da ordem social e combate justamente esse processo de corrupção aqui, né? E aí, então, é preciso que se utilizem diversos instrumentos ali, né, de poder para justamente, né, combater aquilo que pode nos levar ao caos, que pode nos levar à anarquia. E o melhor modelo para se fazer isso aqui é justamente através do Principado e da República, na ideia do Maquiavel, né? Ele vai justamente falar sobre esse imperativo aqui que é preciso, então, haver, né, uma coesão ali no qual uma pessoa ou um grupo de pessoas elas possam administrar, né, a sociedade, administrar a massa ali, para que ela justamente não entre nesse processo que ele vai chamar de deterioração, né? E não deixa de ser mesmo uma forma de deteriorar, uma forma de ir ali se desintegrando a ordem, o pacto social, né, trazendo os contratualistas de novo. Quantas horas, por favor? 6 horas.
5 às 10. Não, estou acreditando que vocês me deixaram dar aula até 10 horas, não. Por hoje, pelo amor de Deus, é só. É por isso que o povo foi indo embora.